Olá a todos! É um prazer estar aqui apresentando o nosso trabalho no Congresso MEI Studies. Eu sou a Jaqueline e vou apresentar o trabalho intitulado Audiovisual e Diálogos em Bibliotecas Universitárias, o Cinemateca Live como recurso educacional, dentro da periodização 2019-2021. Temos como autoras, eu, a Tereza Raquel Vanali e a Karina Gimenez Fernandes. O biênio 2020-2021 evidenciou os efeitos do SARS-CoV-2 no mundo. Dentre eles, a questão das políticas, a questão da saúde, a questão econômica, né? E aí a gente considera, esse biênio um turning point também na era da informação, em especial em relação à educação formal e à educação não formal. É dentro desse viés da educação não formal ou do ensino não formal é que será desenvolvido esse trabalho. O que é esse ensino não formal? Segundo Gadotti, o ensino não formal é composto por programas e projetos de duração variável, com certificação, mas que não precisam necessariamente seguir um currículo oficial, que seja sequencial e hierárquico. E como estamos trabalhando com bibliotecas universitárias, é esse ambiente no qual será desencadeado esse estudo. Embora a comunidade interna das instituições de ensino superior tenham contato, em algum momento com as suas bibliotecas universitárias, mesmo nesses ambientes ainda é recorrente a ideia de que essas bibliotecas são locais silenciosos para a guarda e empréstimo de livros. Só que esse conceito, destoa totalmente da estrutura digital que tem sido acrescida a esses ambientes de bibliotecas universitárias. Entretanto, a pandemia trouxe para esses ambientes não formais de ensino a necessidade também, de que fosse estabelecido um processo emergencial para sua atuação, o que para as bibliotecas universitárias significou que deveriam buscar, estratégias de plena utilização de seu ambiente digital, bem como atender, a interação dentro desse ambiente, tanto pela comunidade interna, seus usuários, como também as pessoas do entorno, que têm seus impasses, que têm seus conflitos e questionamentos sobre matérias do tempo presente. Então, por conta da pandemia, por conta dessa necessidade de atuação emergencial, as bibliotecas também precisaram repensar e ressignificar a sua forma de atuação. Todavia, alguns enfrentamentos e mediações foram necessárias e estão sendo ainda necessárias de sofrerem aí essa ressignificação. Dentre elas, nós temos a questão da linguagem, a questão da territorialidade e os conflitos de poder que isso ocasiona, as burocracias, a complexidade de lidar com tantas esferas de interesse e, principalmente, o domínio das tecnologias de informação e comunicação. Esses enfrentamentos, essas mediações, não são muito simples de ocorrerem, E, no caso desse estudo, as bibliotecas universitárias, nas quais estamos enfocando, optaram aí por trabalharem, com ações educomunicativas, buscando sensibilizar seus usuários, seja a comunidade interna, seja a comunidade externa, com experiências variadas, utilizando aí o ambiente digital, na intenção de torná-los agentes de transformação mais conscientes, reflexivos e críticos no âmbito da cidadania. Então, o objetivo desse estudo foi explorar uma dessas ações educomunicativas, o chamado Cinemateca Live, que emergiu de um projeto de ensino Núcleo Prograde da Unesp, de 2019 e 2020, e que foi viabilizado por duas bibliotecas universitárias públicas da mesma instituição.
Lembrando que em 2019 o Cinemateca ele era presencial e a partir de 2020 e 2021 ele se tornou remoto. Um outro objetivo muito importante nesse trabalho é disponibilizar as características e a estrutura desse Cinemateca Live para que outros centros de ensino não formal possam reproduzi-lo. A origem do Cinemateca, né? Ela vem aí do neologismo, né? Essa gênese vem de um neologismo de cinema na biblioteca. Mas esse não é um cinema qualquer, não é só passar um filme, é discutir sobre esse filme numa roda, no caso, inicialmente presencial, com pessoas que têm algum saber sobre aquele tema, né? E pessoas da comunidade interna e externa. A origem dele, né, como já mencionado, foi a partir de um projeto de núcleo de ensino Prograde, que se iniciou em 2019, e um projeto de extensão, PROEX, da Unesp, iniciado em 2020. Esse Cinemateca, né, ele é um projeto interunidades, ou seja, duas bibliotecas de Campos do Presidente Prudente e de Campos de Jabuticabal que efetivamente realizaram essa ação educomunicativa junto com docentes, bibliotecários, funcionários, bolsistas e estudantes voluntários de graduação, além de outros parceiros da comunidade externa, inclusive pessoas que fizeram as palestras. Bom, inicialmente, né, o Cinemateca, ele é uma ação educomunicativa. Mas o que é uma ação educomunicativa? São ações voltadas ao planejamento e implementação de práticas destinadas a criar e desenvolver ecossistemas comunicativos, que sejam abertos, que sejam criativos e em espaços educativos, garantindo dessa forma crescentes possibilidades de expressão a todos os membros das comunidades educativas, ou seja, a todos os participantes no caso daquela ação, né? Então, a intenção, né, do Cinemateca como ação educomunicativa é a de que todos os participantes se tornem, né, conscientes e críticos a respeito de algum tema, o que provoca, né, o que evidencia, né, uma possível transformação individual, pessoal ou de um coletivo. Um outro item, né, que desencadeou a origem do Cinemateca foi a de que ele é um evento de ensino não formal, no qual é estimulado o pensamento reflexivo dos participantes a partir dos debates de audiovisuais. Esses audiovisuais são filmes, são documentários, são vídeos, são curtas, enfim, material que está disponível online de forma gratuita. O Cinemateca foi desenvolvido em 2019 no seu formato presencial, dentro do prédio da Biblioteca da Unesp de Presidente Prudente. E em 2020 e 2021 é que ele passou a ser o Cinemateca Live, funcionando, né, dentro dos espaços, né, de ambiente digital das bibliotecas e também com auxílio de docente. Nesse link, é possível encontrar a memória desse projeto, desde o seu primeiro, né, no espaço presencial, em 2019, as sessões realizadas em 2020 e as 3 sessões realizadas na atualidade do ano de 2021. Bom, como podemos observar, né, o Cinemateca original, ele precisou ser ressignificado e tornado um formato viável de ser realizado aí durante a pandemia. Para isso, houve a necessidade de se estabelecer, né, e de se depurar algumas de suas características. A primeira delas, para esse formato viável, né, em ambiente digital, em ambiente midiático, foi a de atender diversos públicos, não necessariamente acadêmicos, públicos que procuram informações de qualidade sobre uma variedade de assuntos. Quem melhor do que as bibliotecas para disponibilizar uma variedade de assuntos, de fontes confiáveis? Uma outra característica é saber mediar esses conhecimentos multi, inter, transdisciplinares, mas com uma linguagem de fácil acesso, com respeito, com dignidade e também com leveza, porque o Cinemateca, ele é um momento também de diversão, de lazer.
Trazer para as sessões especialistas ou pessoas da comunidade, com notório saber sobre a temática discutida. Cada sessão é uma temática. Cada temática é de uma área específica. Então, o Cinemoteca, ele aborda várias áreas, várias temáticas e vários públicos diferenciados. Uma outra característica é desencadear o Cinemoteca Live a partir de audiovisuais de qualidade, que estejam em acesso aberto e que oportunizem a reflexão crítica, principalmente, e o desenvolvimento pessoal daquelas pessoas, daquele público que está dentro da sessão. Considerando também que o evento é realizado no tempo livre dos participantes e que isso deve ser um momento de lazer, de divertimento, de respeito, de dignidade, de empatia e também de leveza. Bom, uma outra ressignificação do Cinemoteca para formato fiável é a estrutura da sessão. Então, nós conversamos bastante, nós fizemos várias cinemotecas, aprendemos a fazer o Cinemoteca, né? Então, a gente dividiu essa estrutura em 3 etapas. Então, a primeira etapa é a etapa da pré-produção, com um start que começa a partir da busca e recuperação, vamos falar assim, de um link de audiovisual que esteja online e gratuito. Né? Então, para isso, há necessidade de pesquisar bastante, né? Especialmente no YouTube, né? Pesquisar, assistir os audiovisuais que combinam com a temática do Cinemoteca, escolher e estabelecer um cronograma com as datas, atividades, tarefas e responsabilidades, ou seja, toda a organização requerida para que o Cinemoteca ocorra. Há necessidade de se produzir um material para viabilizar o evento, uma sinopse do audiovisual escolhido, a busca dos palestrantes com convite, né? Emissão de uma autorização de consentimento desses participantes para a sua palestra, né? Criação do Google Form de inscrição para o público e também do Google Form de confirmação de presença desse público, pesquisa para realizar uma pequena biografia dos palestrantes na hora da apresentação deles, né? E a construção de peças publicitárias para a divulgação do Cinemoteca. E, por fim, a criação de modelos de atestado com carga horária, tanto para os palestrantes como para o público participante. E em termos ainda de pré-produção, nós temos a questão da divulgação, que é o disparo dessas peças publicitárias em redes sociais, monitoramento do aceite dos palestrantes e também das pessoas que estão inscritas, né, para a sala onde ocorrerá o debate. E no dia do Cinemoteca, são realizados 2 disparos do link convidando para a sala do meeting. A outra etapa é o transevento, é o evento propriamente dito, no qual ocorre uma abertura, falando sobre o projeto, falando sobre o tema do Cinemoteca e sobre o audiovisual escolhido. A apresentação dos palestrantes, o tempo da palestra desses palestrantes é em torno de 20 minutos para cada convidado. E o restante do tempo, de 1h30, é para a interação do público com esses convidados. Ocorre também pela equipe do projeto o monitoramento do chat e essa abertura para a discussão do público com os convidados. Todas as manifestações, independentemente se estão com a câmera aberta ou com o microfone aberto ou apenas pelo chat, elas são realizadas, né, entre o público e os participantes, fechando aí o transevento com os recados finais sobre os próximos cinemotecas. A pós-produção envolve o envio dos atestados de participação para o público e palestrantes, relatórios, análise dos resultados dos forms, abastecimento do website do projeto com aquela memória que eu havia comentado, ampliação do mailing para novas sessões, verificação de temáticas para a próxima Cinemoteca e um balanço da sessão com aspectos favoráveis e desfavoráveis e lições aprendidas a cada sessão. Importante destacar os direitos autorais e cuidados com a estrutura apresentada. Como o Cinemoteca Live utiliza para sua realização de links de audiovisuais disponíveis no YouTube, pressupõe-se que esse mesmo link do YouTube direcione-se para o mesmo público do YouTube que seria alcançado pela disponibilização do conteúdo nessa plataforma. Lembrando que o próprio YouTube, antes de você
terminar o upload do seu vídeo, ele faz uma verificação de direitos autorais. Então, nesse sentido, o link do YouTube que estamos disponibilizando para o Cinemoteca é o próprio link do YouTube. Então, os direitos autorais estão sendo verificados por essa plataforma. Vale ressaltar que é relevante ter conhecimento sobre as condições de uso dos audiovisuais, não somente no YouTube, mas também em outras plataformas. Se acaso quem for disseminar o Cinemoteca for usar outras plataformas, né? Pois é possível que algum desses links leve a obras protegidas e aí não vai dar certo essa estrutura. Não é conveniente que, antes ou após as sessões do Cinemoteca, sejam utilizadas músicas de fundo, como na sala de cinema tradicional, pois, similarmente às salas de cinema, a execução da música gera direito de execução pública cinematográfica e tem custo. Os participantes e palestrantes, eles devem estar cientes de que dados como e-mail estão sendo coletados e autorizar isso. Embora o Cinemoteca não seja uma pesquisa científica, e sim uma ação educacional, que a gente chama de uma outra forma, que é mais adequada, uma ação educomunicativa. É importante também que hajam autorizações diferenciadas para cada tipo de participação. Então, existe uma autorização para o público e uma autorização para os palestrantes. Bom, em relação às reflexões sobre a educomunicação do Cinemoteca. Então, podemos pensar no Cinemoteca como um cinema que educa, né? E aí a gente pode chamar o autor Xavier, né? Que traz a seguinte fala sobre o cinema que educa e que nos faz pensar não somente sobre o cinema em si mesmo, sobre aquela temática, mas igualmente sobre as mais variadas experiências e questões que ele coloca em foco, especialmente em momento da pandemia, com isolamento, as pessoas nas suas casas, né, não poderiam sair, assistir um filme, tinham a oportunidade de se encontrar dentro da sala do Cinemoteca durante o debate. Uma outra reflexão é do Cinemoteca, né, como cinema que faz pensar. Mais do que um objeto a ser investigado, é um campo de relação de e entre saberes. No espaço do Cinemoteca, né, é possível questionamentos, busca de conhecimentos, construção de saberes, debates, né, questionamentos, enfim, um espaço de ações e experiências que estão em acordo com o que Soares propõe como uma ação educomunicativa. E, por fim, né, o Cinemoteca ele é um recurso ou ainda um processo educacional organizado e disponibilizado por mídias, o que está bastante relacionado com a concepção que existe sobre esse tipo de produto educacional que consta dentro da CAPES. Considerações finais. O Cinemoteca, ele propicia aprendizagem multidisciplinar e, simultaneamente, evoca habilidades e expertises de todos os envolvidos, desde a equipe, aos palestrantes e ao público participante. E essas expertises, elas vão além da compreensão e reflexão sobre o tema do debate, o tema do audiovisual. E atende a vários públicos diferentes, porque nós temos temas diferentes a cada sessão. O amálgama resultante dessa convergência audiovisual, live, palestra e ambiente interativo das rodas online de conversa e aprendizado faz que este cinema extrapole a sala de projeção das bibliotecas. Disseminar sua estrutura de oferecimento e o formato viável descrito anteriormente amplia seu alcance, facilitando sua inserção em vários tipos de projetos acadêmicos e mesmo como atividade de fruição e diversão, já que o tempo livre ou do não trabalho também pode ser um momento de desenvolvimento pessoal, seja cognitivo, seja cultural, seja científico, seja humanístico. Agradecemos às nossas bibliotecas parceiras da Rede Unesp, e em especial do campus de Presidente Prudente e de Jaboticabal. Aos editais Núcleo de Ensino Prograde, pelas bolsas, ao IPTEC, o nosso grupo de estudos e pesquisas, ao PROEX, a todos os participantes e palestrantes envolvidos no Cinemoteca e público. Aqui temos a bibliografia e os autores que foram apresentados, eles se encontram também
nessa bibliografia. Muito obrigada pela atenção e tudo de bom para vocês.